aqui falar daquilo que Deus quer para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá? O Salmo é o Salmo 91, todo mundo já conhece, então, mas eu vou colocar aqui na tela porque nós vamos falar bastante do Salmo 91. Tá? A gente vai ministrar de maneira bem poderosa sobre vossas vidas. Então vamos lá, gente. Foi dada a largada e agora a gente começa em nome de Jesus. Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E louvado, e glorificado, e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. No ano de 1991, eu estava precisamente numa antiga igreja que eu participava, e eu era o diácono. Eu estava em uma das filiais da igreja, que era lá em Brasília, em Ceilândia, e manifestou um demônio em uma mulher, uma jovem senhora, com um corpo bem pequenininho, bem magrinha, e ela manifestou aquele demônio. A igreja era toda de bancos de madeira, bancos muito fortes e pesados de madeira. E aquela mulher manifestou aquele demônio, aquela legião de demônios, na parte da tarde, foi um sábado à tarde, não me esqueço, e ficou. E, sei lá, ela deu conta de 4, 5 homens bem fortes. Os bancos, ela empurrava os bancos com as mãos como se estivesse empurrando um algodão, estivesse dando um sopro numa pena. E aí levaram ela para a sala, né, para o gabinete, e lá dentro do gabinete tinha uma máquina de Xerox, aquelas máquinas copiadoras antigas, muito grandes, e aquela máquina era pesadíssima. E lá dentro ela também deu trabalho, e ela deu um chute na máquina, e ela literalmente fez... Não tem aqueles filmes, gente? Você às vezes vê esses filmes aí malucos aí, né, e acha aquilo impressionante. E essa mulher deu um chute na máquina, a máquina de Xerox que precisava 4, 5 anos para mover, ela fez assim, vá! E a máquina bateu na parede. Aí trouxeram de novo ela pro templo, nisso já tinha esvaziado o templo, aí de repente vem um, vem outro, e aí a cena que não sai da minha mente. 2 cenas que não saíram da minha mente, nunca mais, e porque a gente vem tendo experiências assim há muito tempo, né? Eu sempre participei de igrejas pentecostais e sempre vi, enfim, o demônio manifestar e o pastor expulsava, um abraço, tchau. Mas dessa vez não teve essa história de sair. Alguma coisa estava acontecendo. Aí de repente, uma pessoa disse assim, eu vou começar a ler o Salmo 91 para expulsar esse demônio. E em Cristo eu digo a verdade. E aí o demônio que estava manifestado, falando várias coisas, e começou a falar assim com aquela voz bem cavernosa. Eu não vou imitar a voz aqui porque não dá, nem que eu tentasse imitar. E aí o demônio, a caixa de demônios manifestada naquela mulher começou a falar com uma voz bem cavernosa. Eu já conheço tudo isso aí. Com isso aí eu não saio não. Presta atenção, gente.
Aí depois não sei quem, né? E isso aí é um tanto de gente, né? Começou a falar língua estranha. Aí o Satanás manifestado na mulher começou a imitar as línguas estranhas. E depois falou assim: eu conheço todas elas, porque eu era anjo de luz. Preste atenção, gente. Obviamente ali tinha uma mentirinha do diabo, né? Porque o diabo não estava manifestado ali. Estavam manifestados os demônios, mas não era o capeta, né? Vamos lá. Moral da história. Língua estranha não adiantou, Salmo 91 não adiantou. Ali era uma outra situação, era uma situação em que a igreja estava passando por uma situação em que, fosse o que fosse ali, o diabo ia brincar com todo mundo, porque a igreja precisava de um conserto, e esse conserto tinha que partir, na verdade, de quem estava acima da igreja. Então o negócio ali foi mais sério do que tudo. Mas uma coisa eu tirei de conclusão, e agora eu quero que você entenda, tá? Porque o tema dessa noite é o Salmo 91, que a gente está aqui batendo, né? A gente está aqui tentando chegar a uma conclusão. Por que o Salmo 91 é usado como amuleto? Por que em várias casas a Bíblia ela fica aberta, quando não é no Salmo 91, é no Salmo 23? Por que isso? Por que em diversas situações as pessoas fazem assim: vamos fazer a campanha do Salmo 91. Vamos fazer isso do Salmo 91. Por que o Salmo 91 ele é tão usado para tantas coisas e ele acaba sendo, além de um amuleto, e isso é que é o pior para nossas vidas, porque a gente não pode fazer nada na Bíblia. Eu não posso fazer nada na Bíblia que deixe as coisas completamente normais e medianas. Isso é, medíocres. Porque a Bíblia ela é completa do início ao fim. E eu não posso simplesmente usar de alguns textos para falar assim: esse aqui é mais importante do que o outro. Não, a palavra de Deus, se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é importante de Gênesis a Apocalipse. Até porque lá em Apocalipse está escrito que se alguém tentar tirar ou acrescentar qualquer tio, será culpado e participará das maldições. Ou seja, não é um livro, não é um texto que vai me fazer mais ou menos vencedor. É todo o conjunto da palavra de Deus. Se você entende, você pode glorificar Deus por isso. Então, basicamente, nós estamos vivendo dias e momentos em que as pessoas elas estão querendo se apegar a tudo, não tem a menor dúvida. Tá? E aqui no YouTube, você pode agora, daqui a pouco, não agora, tá? Pelo amor de Deus, mas quando você sair daqui do vídeo, você vai agora e procura assim. Digita mesmo aí, você vai achar. Oração do Salmo 91. Você vai encontrar aí, sei lá, uns 20, 30 canais aí de alguém e um monte de gente assistindo. Quando você vai clicar, não é nada demais. Mas quando você coloca Salmo 91, parece que atrai, né? É um clickbait para atrair as pessoas. Aí você digita assim, campanha do Salmo 91. Aí vai aparecer um monte de canal. E assim por diante. Tudo que você digitar Salmo 91, e de alguma maneira vai aparecer um monte de canal com um monte de gente fazendo um monte de coisa em virtude do Salmo 91. Por quê? Porque essa turma já sabe, né? Já sabe que chama a atenção, exceto aqui, né? Exceto aqui. Porque o tema aqui já bota um monte de gente para correr. Por quê? Porque o tema diz assim, o tema é uma pergunta. Mas se você reparar, não é uma pergunta, é uma pergunta com uma resposta já dentro dela. Porque o tema está escrito assim: por que o Salmo 91 é usado como amuleto? Ou seja, na pergunta eu já estou afirmando, categoricamente, a gente já está afirmando na pergunta que muita gente está usando o Salmo 91 como amuleto. Então eu não estou aqui questionando, eu já estou afirmando categoricamente, pela minha experiência de vida, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu já vi, que a maioria das pessoas que infelizmente ainda não teve, talvez eu não digo nem um encontro real com Cristo, mas ainda não teve um embasamento bíblico mínimo, usa o Salmo 91 como amuleto. Por quê? Primeiro, e aí a gente vai começar a partir para as coisas mais perigosas. Tem muita gente que está na presença de Deus hoje, não é porque está ou quer estar na presença de Deus, é porque morre de medo do diabo. Tem muita gente que hoje está dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, faz as coisas não porque tem prazer em fazer as coisas, porque na verdade tem medo de encarar as coisas ruins. Ou seja, o que nós estamos tentando fazer, às vezes, no dia a dia,
não é aquilo que Deus quer. O salmista fala assim: entrar em suas portas com louvor, em seus atos com hinos. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer é adorar a Deus, não é ficar com medo do diabo e usar de subterfúgios para tentar, de alguma maneira, escapar do diabo só porque estamos ao lado do nosso Deus. Não, isso não pode acontecer. Na verdade, isso nunca deve acontecer. E a mesma coisa acontece quando, por algum tipo de superstição, né, algum tipo de amuletos, as pessoas pegam certos textos da Bíblia e dizem assim: bom, esse aqui é o texto da minha vida, esse aqui é o texto que eu vou usar para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, e notadamente, você sabe, ainda mais entre os crentes ditos pentecostais, que eu sou um desses crentes pentecostais, né? Notadamente, esses ou vários desses crentes, ou mesmo não crentes, ou cristãos católicos ou cristãos evangélicos, ou mesmo de outros segmentos, utilizam indiscriminadamente este salmo e, de alguma maneira, tornam este salmo uma coisa tão pejorativa e ao mesmo tempo tão comum que, na verdade, a gente acaba perdendo a eficácia daquilo que este salmo representa. Porque é um salmo lindo e maravilhoso, tal como todos os outros salmos. Mas aqui, neste salmo, eu vou voltar para a telinha, ele vai conter coisas que, literalmente, vão trazer para as nossas vidas, obviamente, uma segurança. Até porque, na sua Bíblia aí, deve estar escrito assim: a segurança daquele que habita em Deus, alguma coisa assim, né? Eu não estou com a Bíblia aqui na mão, mas eu estou vendo aqui, você está vendo aí o salmo na página que a gente está acessando aí, que eu coloquei na tela aí. Então, quando você começa a ler isso, você tem garantias de que você será seguro, você tem garantias de que você terá proteção, você tem garantias de que você literalmente vai passar por situações difíceis e nada vai te acontecer, você tem garantias de que vão cair um bocado de gente ao teu lado, vai cair do bocado de gente do outro e você vai ficar tranquilo. Ou seja, é um salmo que garante e retrata toda a verdade daquele que está ao lado do Senhor Jesus. Isto é claro. Isto é maravilhoso. Mas, meus irmãos, eu não quero aqui... Aliás, a gente está no esse canal, o Ministério Online Falando da Verdade, e eu, Fábio, eu quero agregar para vocês sempre. Eu não quero dividir de maneira nenhuma, quero somar, multiplicar. Mas uma das coisas que eu mais quero fazer aqui neste canal, que eu faço de tudo, é ser muito claro, objetivo e falar a língua daquele que precisa entender. Então eu não quero ficar com muitas coisas difíceis aqui para você falar assim: nossa, como ele é erudito, nossa, como ele sabe. Não, eu gostaria de manter a nossa linguagem, a linguagem bem clara e bem específica. E eu vou dizer um português muito claro. Por que as pessoas usam o Salmo 91 como amuleto? Porque isso lhes foi passado. Isso lhes foi passado e as pessoas então fizeram do Salmo 91 quase que uma fábula. Lembra quando Paulo fala lá em uma das suas últimas cartas, quando ele fala que nós, se não me engano é para Tiago, se eu estiver errado me corrija, para ele fugir das fábulas. Queridos, e nós precisamos entender que o Salmo 91 nunca foi nem nunca será uma fábula, muito pelo contrário, é mais um salmo, é mais um texto da palavra de Deus que nos garante ensinamento e nessas palavras nos garante vitória. Alguém entende o que Deus está falando? Então eu não posso nem supervalorizar o Salmo 91, nem posso menosprezá-lo. Eu preciso entender e dar a ele o mesmo valor que eu dou aos outros salmos. Porque se eu for aqui, vamos escolher um salmo aqui aleatório aqui, vamos lá. Um salmo aleatório aqui. Ai meu Deus, vamos lá. Salmo 148. Olha o Salmo 148. Não é um salmo bonito? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas dos lentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Olha, isso aqui retrata toda a autoridade de Deus. Isso aqui não é um salmo bonito? Vamos para outro salmo aqui, eu não vou nem ler até o final aqui. Vamos lá, Salmo de número 46, ó, abri aqui, cliquei aqui, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rei cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não é um salmo bonito?
É só maravilhoso. Aqui não tem garantia de bênçãos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí você volta para o Salmo 91 e está escrito que o nosso Deus é o nosso esconderijo, que o nosso Deus é a nossa fortaleza também. Ou seja, se a gente for lidar com os salmos, a gente vai ver, obviamente, você vai ver que todos eles, não somente os salmos, mas toda a Bíblia é importante. Mas a pergunta que não quer se calar é porque hoje muita gente pega o Salmo 91, você não vê aqui na internet, oração do Salmo 13. O que o Salmo 13 fala? Deixa eu ver aqui. Salmo 13, vamos lá. Ó, você não vê aqui a campanha da corrente do Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Isso aqui é fruto de campanha? Isso aqui é fruto de oração? Oração do Salmo 13. Não. Todo mundo só quer a oração do Salmo 91. A campanha do Salmo 91. O poderoso Salmo 91. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas oferecem o que as outras pessoas querem. Porque elas foram criadas nesta, não digo doutrina, elas pegaram isso para si dos seus antepassados. Ou seja, os nossos antepassados, ou seja, os nossos pais nos ensinaram isso. E aí foi uma coisa meio que de pai para filho. Eu particularmente, meus irmãos, vou confessar para vocês aqui, em Cristo eu digo a verdade. Todas as vezes, eu lembro de um culto no lar que eu fui participar, né? E aí, o pastor, a gente fazia aquela leitura introdutória, né? E aí o pastor fala assim, gente, vamos abrir o Salmo 91. Aí eu tinha a mania de abrir a minha Bíblia e ia mostrar para a pessoa que estava ao meu lado. Aí a irmãzinha que estava ao meu lado falou assim, não, eu conheço, eu sei de qual salmo. Ou seja, quase que eu pergunto assim, você só sabe esse salmo de cor? Então isso, queridos, vem de gerações. Eu particularmente, eu não entendo por que as gerações ensinaram para os seus filhos, seus netos, avós, sobrinhos, tios, netos, enfim, que o Salmo 91 era o mais poderoso dentre os outros. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu sei que a Bíblia, na sua totalidade, é poderosa porque toda ela contém a palavra de Deus. Porque você sabe que o que significa Bíblia? Por isso é chamado de Bíblia Sagrada. Bíblia é a reunião de muitos livros juntos. Então, a gente pega a Bíblia e ali na Bíblia existem muitos livros juntos. Por isso é chamado de Bíblia Sagrada, porque todos os livros são sagrados, ou seja, Deus os consagrou a si e esta é a palavra que vem de Deus para os nossos corações, a inerrante palavra de Deus. Então, se eu for, via de regra, sacramentar que apenas um livro, um versículo, um texto, um salmo, outro salmo é realmente aquilo que eu preciso, eu vou estar desfazendo de todo o restante daquilo que Deus também está falando comigo. Alguém entende que Deus está falando? Eu não acho, ou na verdade, eu estou vendo aqui que não tem incongruência nenhuma, ou seja, eu não estou sendo de maneira nenhuma precipitado nas minhas palavras quando eu digo que toda a palavra é importante do Gênesis ao Apocalipse, que não é um texto que vai se sobressair mais do que o outro. Cada um tem sua importância, cada um tem seu valor, mas toda a Bíblia nos ensina. Obviamente, por estarmos na nova aliança, você sabe que a gente está na nova aliança, nós nos fixamos muito mais nos textos da nova aliança. Ou seja, a gente se fixa muito mais naquilo que Deus tem falado conosco na sua aliança. E quando a gente parte para o Antigo Testamento, a gente vai para os livros históricos, a gente vai para os cânticos, como aqui está aqui, porque todo o livro do Salmo são cânticos. A gente vai para textos que retratam para nós também alguma coisa que vai trazer para a gente um compêndio teológico para os dias de hoje, ou seja, alguma coisa que a gente possa utilizar nos dias de hoje. Mas a gente basicamente sabe que está na nova aliança. Você entende o que Deus está falando? Então, é preciso que você entenda que pelo fato de estarmos na nova aliança, quando Jesus veio e ele falou claramente, vocês estão pensando que eu vim abolir a lei? Preste atenção porque olha o tempo da situação aqui. Quando Cristo fala que não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei, ele ainda não tinha morrido ressuscitado. Porque quando ele morre e ressuscita, aí sim ele abole a lei, porque passamos a vigir
em nova aliança, em Novo Testamento. Por isso, os livros a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Romanos e Coríntios, enfim, a partir do Novo Testamento, você tem a nova aliança, porque é o período em que, na nova aliança, o Cordeiro de Deus foi morto pelos nossos pecados e, através desse único sacrifício, não precisará mais de sacrifícios, não precisará mais derramar sangue para que os nossos pecados sejam remidos, porque os nossos pecados foram todos remidos de uma vez por todas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, porque vivemos na nova aliança. E se estamos na nova aliança, precisamos prestar atenção na nova aliança. Então, há um agravante aí, maior ainda, porque pelo fato de estarmos na nova aliança, precisamos atentar para os textos da nova aliança. Não obstante a Bíblia toda ser algo para mim, para você, que vai nos ensinar, não obstante eu cansei de pregar aqui em textos do Antigo Testamento, de ensinar nos textos do Antigo Testamento, mas é fundamental que entendamos que não estamos mais no período da lei, não estamos na velha aliança, por isso é chamado de Antigo Testamento, porque testamento significa aliança, ok? Por isso estamos na nova aliança, no Novo Testamento, e inserido, e é claro, inaugurado com a morte de Cristo e ressurreição. Eu espero que você esteja entendendo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Enquanto eu vou molhar minha garganta aqui, porque já estou falando muito. Mas eu sei que Deus está falando conosco em nome de Jesus. Ok, pastor. Ok, então como é que eu faço no dia de hoje? Gente, por favor. Eu vou dizer uma coisa que eu faço, tá? Obviamente, todos nós, se você ainda não fez isso, faça. Cada um de nós vai ler a Bíblia, vai ter o tempo para ler a Bíblia. Muita gente fala assim, eu nunca falei, nem vou falar, tá, gente? Mas eu conheço gente que fala assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes, eu já li a Bíblia 90 vezes, eu já li a Bíblia 3 vezes, eu já li a Bíblia... Eu quero afirmar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se eu já li a Bíblia uma vez. Eu não sei se eu já li 2, 3, 4, 5 vezes. Eu sei que eu faço o possível para ler a Bíblia, ok? Fica assim, porque eu não quero parecer nem ser melhor nem pior do que ninguém. Porque aquele que está contra nós, aquele que infelizmente foi expulso do céu porque foi rebelde e quis tomar o lugar de Deus, conhece a Bíblia mais do que todo mundo que já leu a Bíblia 50 vezes. Então não adianta eu ficar falando que eu já li a Bíblia 1000 vezes, se aquele que foi expulso do céu conhece a Bíblia mais do que todos que já leram 1000 vezes. Até aí morreu prates. Até aí, queridos. Você não precisa dizer que fez ou que não fez, que conhece ou que não conhece. Porque o Satanás, Lúcifer, conhece a Bíblia toda, de cima para baixo, enfim, tudo. Do Gênesis ao Apocalipse. Cada frase, cada vírgula, ele conhece, ele sabe. Ele só não cumpre, ele só não obedece. Então a questão de conhecer a Bíblia é muito importante para a gente saber o que é e o que não é. Mas não adianta a gente conhecer e não obedecer, e não cumprir. Então toda a Bíblia tem sua importância. Então o que eu faço quando eu estou lendo os Salmos? Cada salmo para mim tem seu valor. Cada salmo para mim tem seu aprendizado. Quando eu leio o Salmo 90, o Salmo tem um aprendizado. Quando eu leio o Salmo 91, o Salmo 91 tem um aprendizado. E assim por diante. Cada salmo tem seu valor, cada salmo tem seu aprendizado, mas nenhum deles é melhor ou maior do que os outros. Todos os salmos, todos os 150 salmos, ou todos os 150 cânticos são valorosos, é a palavra de Deus, é ensinamento de Deus, e nós vamos tirar uma lição para cada um deles. Ok, queridos? Espero que Deus esteja falando conosco. Então, quanto mais você fizer isso, você e eu, quanto mais nós fizermos isso, nós não usaremos textos A, B, C ou D como se fosse um amuleto para as nossas vidas, um garantidor de alguma coisa que a gente sequer consegue acreditar, porque a gente está se fiando naquilo que a gente acha que é porque os nossos parentes ou os nossos pais disseram que tem que ser assim. Mas o que Deus está falando conosco? O que Deus está falando contigo? Eu creio que o que Deus está falando comigo e contigo é:
A minha palavra é importante na sua integralidade, na sua totalidade, e não somente um outro salmo. Por quê? Porque se eu fizer só de um texto o paradigma para a minha vida, eu vou esquecer dos outros, ok? Aí eu vou esquecer de outros que são tão importantes quanto aquele texto que eu estou fazendo de paradigma, ou que eu estou usando como amuleto, ou que eu estou usando para poder fazer um monte de coisas, quando na verdade a Bíblia me dá garantias em outros textos. E eu não preciso ficar apenas fixo ou fito em um para falar, é esse aqui que me dá vitória, porque toda a palavra de Deus nos dá vitória. Afinal de contas, a Bíblia diz, um dos evangelhos fala que o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo, gente? É o Senhor Jesus Cristo. E verbo se confunde com palavra. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, do início ao fim, porque ele falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, aquele que é mais formoso entre os 10.000, a raiz da geração de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Eu louvo ao nome do Senhor Jesus, porque toda a Bíblia é importante. E eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não ficamos fitos a um ou outro texto. Nós vamos ler toda a Bíblia. Nós vamos buscar a palavra de Deus na sua integralidade e saber que nenhuma dessas palavras pode ser acrescentada ou tirada. Ou nenhum desses textos pode ser idolatrado, como muita gente idolatra, como muita gente usa como se fosse alguma coisa muito espetacular para a sua vida, que só aquele texto. E aí, queridos, a gente acaba, infelizmente, deturpando alguma coisa que não era para ser deturpada nunca e que já vem passando das gerações e você não entende. Eu particularmente não entendia. Não entendo e eu confesso a vocês, é difícil da gente engolir. Eu, graças a Deus, embora seja pentecostal, eu não consigo engolir uma história assim, vamos fazer a campanha do Salmo 91. Por quê? Qual é a base bíblica que a gente tem para falar de campanha disso ou daquilo? Que base bíblica é essa? Neotestamentária, tá? Eu estou no Novo Testamento, gente. A gente tem que estar no Novo Testamento. Então, qual é a base neotestamentária que temos para campanhas A, B, C ou D? Muito pelo contrário. Se eu for para o Novo Testamento, eu vou começar a entender que quando Cristo queria agir, bastava uma palavra dele. Quando Cristo queria fazer, ele dizia, eu quero. Se eu for para outros textos, depois com os apóstolos, na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que era a doutrina dos apóstolos, pastor Fábio? Era o prosseguimento daquilo que Jesus falou. Pronto, para a gente poder se entender, tá? Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa era a doutrina dos apóstolos, a pregação do evangelho. Era o que fazia a igreja crescer, simples assim. E hoje a gente às vezes quer inventar um monte de coisas. Aqui na internet, em outros lugares, na igreja física. Porque, queridos, as pessoas precisam chamar para si a atenção, precisam ter audiência. Aqui na internet, se não tiver audiência, o canal, como que a gente fala, fica flopado, ou seja, fica parado, os vídeos ficam sem quase nenhuma visualização. E eu quero, um compromisso que eu tenho com vocês aqui, primeiramente com Deus e depois com vocês, é o seguinte, independentemente de sermos um canal grande ou pequeno, independentemente de sermos muitos ou poucos, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para agregar, para você fazer parte desta comunidade, para você fazer parte desse ministério, e para que você seja ensinado, porque o meu intuito, o meu interesse é que você vá para a glória com Cristo Jesus, e para isso você tem que ser ensinado, e ensinado da verdadeira, da sã doutrina, ou seja, daquilo que faz bem, do que é são, ou seja, daquilo que dá saúde, daquilo que faz você ficar bem. Ou seja, eu não tenho por que encaminhar vocês para metade do caminho. Eu serei réu de condenação e vocês, infelizmente, talvez não irão para o caminho, porque talvez eu esteja ensinando errado. Então eu quero ensinar certo, quero ensinar a palavra do jeito certo, simples objetivo para que você entenda que é necessário que eu e você sejamos fiéis até o fim das nossas vidas, quando Cristo vier nos buscar para herdarmos a coroa da vida. É isso que importa, sermos salvos em Cristo Jesus. Independentemente do que quer que aconteça, independentemente do que quer que você tenha aprendido com os teus pais, ou que você esteja vendo aqui na internet ou nas igrejas, olhe para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, e viva nele.
e acredite que ele é poderoso e que toda a palavra de Deus tem efeito, tem eficácia. E é claro, essa palavra produz em mim e em você fé, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Você terá fé e você terá libertação para a tua vida se você crer nas Santas Escrituras. Nenhum livro é melhor do que o outro, nenhum livro é maior do que o outro. A Bíblia toda é importante para mim e para você. Creia nisso e entenda, o Senhor quer agir da tua vida. O Senhor quer operar sinais, maravilhas sobre tua vida. E Deus quer falar contigo, do Gênesis ao Apocalipse. Creia nisso e receba o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos podem glorificar Deus por isso? Ufa, gente, meu Deus. Aleluia. Vocês pensam que não, gente, mas é um peso espiritual a gente ministrar, pregar, vocês não têm noção da luta que é. Mas Deus está conosco. Irmão Daniel Pereira, Deus abençoe. Irmã Janaína. Meu irmão Alberto, meu sogro, paz de Cristo. Irmã Karina, Deus abençoe. Irmã Rita, minha sogra, Deus abençoe. Minha mulher, Deus abençoe também em nome de Jesus. E todos vocês que estiverem conosco agora ou bem depois, que o Senhor vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Para todos que chegaram depois, tem muita gente que chega bem depois, né? Muita gente que participa com a gente bem depois. Muita gente que assiste os nossos vídeos bem depois. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Por que não meditam no Salmo 51? É um salmo onde o salmista fala com os... É verdade, momentos difíceis, exatamente. Cada salmo, gente, tem sua particularidade. Cada salmo reflete aquilo que Deus quer falar conosco, né? Se a gente for para o Salmo 40, a gente fala da questão de esperar com paciência. Se a gente for para o Salmo 121, a gente fala sobre a questão de olhar somente para Deus e assim por diante. Cada salmo, de maneira muito particular, fala conosco. Então, que eu e você possamos colocar em nossos corações esse sentimento e esta certeza. Deus fala conosco em todos os salmos. Se a minha leitura bíblica hoje, exemplo, hoje eu vou tirar a minha leitura bíblica. Se eu tiver que ler o Salmo 91, eu vou ler o Salmo 91 e vou meditar neles, porque afinal de contas, só para a gente encerrar aqui, gente, quantas vezes eu já li outras passagens e você vai lendo, mas tem um dia que você lê aquela passagem que Deus fala contigo de maneira assim tão poderosa, tão tremenda, que você fala assim, gente, eu já li isso aqui tantas vezes e eu não pensei que eu fosse ser tão esclarecido. Eu já li o Salmo 91 tantas vezes, mas teve uma vez em especial que eu fui tão esclarecido acerca do Salmo 91 e outros salmos e outras passagens, e vai acontecer contigo também, em nome de Jesus. Todos os textos que você lê, todo texto que você lê da Bíblia tem valor, mas vai ter um dia específico que o Espírito Santo vai falar contigo de maneira assim tão tremenda e tão poderosa, que você vai falar assim, meu Deus, eu já li, eu já passei por esse texto aqui, mas eu ainda não tinha descoberto isso. Sabe o que é isso, gente? É crescer na graça e no conhecimento. É ir se aprofundando naquilo que Deus quer, na palavra dele, que é inerrante. Então, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Online, falando da verdade. Por enquanto, essa igreja virtual, mas em breve aqui no Rio de Janeiro, aqui nos municípios de Niterói e São Gonçalo, não sei, estaremos, se Deus quiser e Ele quer, de maneira presencial. Não perguntem para mim como é que vai ser, porque eu não sou dono da igreja, o dono é o Senhor Jesus Cristo. Então, o dono providencia tudo. E é tudo mesmo, queridos. É tudo. É local, é cadeira, é som, é infraestrutura. É Deus quem manda. É Deus quem faz mover. Eu só estou aqui para obedecer. Por isso, ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Queridos, neste canal estamos aqui todos os dias no final da noite. Hoje a gente entrou 10 horas da noite, mas geralmente a gente entra entre 10, 10 e 15, 10 e meia. E a gente está aqui sempre ministrando todo santo dia. Se você quiser fazer parte desse ministério online, ou seja, se você estiver procurando, né, bem claro, se você já tiver igreja, tiver pastor, por favor, não sai de lá não. Se quiser participar da gente aqui como visitante, participa como visitante, ok? Mas se estiver procurando uma casa de oração, se estiver procurando uma palavra amiga todo santo dia, todo dia tem palavra aqui,
estamos aqui, tá bom? Quiser entrar em contato com a gente, manda o e-mail está passando aí na frente, aí embaixo, tá bom? E estaremos, assim, na medida do possível, respondendo o e-mail. E se você quiser fazer parte desse ministério, quiser membrar conosco, ok, você está à vontade para ser mais um membro. Todo primeiro domingo, né? A gente começou isso fazendo agora em maio. Todo primeiro domingo de cada mês, a gente vai fazer a Santa Ceia de maneira virtual aqui. E foi lindo, foi maravilhoso. Se você quiser, no próximo mês, a gente vai participar em nome de Jesus. Em junho, tá? No dia... Deixa eu ver aqui em junho quanto é que vai ser aqui. No dia... Pera aí. Junho. 4 de junho será a nossa próxima Santa Ceia de forma virtual aqui pela internet. Você só compra o suco de uva, compra um pão de forma, um pão comum. Chegar no dia, você distribui, né, para quantas pessoas estiverem na sua casa. Eu sempre deixo claro, né? Sempre deixo claro que todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo, que sabe, que discerne o corpo de Cristo, ele está apto a participar, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Eu vou orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Vou pedir que você deixe o teu like abençoado, vou pedir que você compartilhe e vou pedir que você se inscreva no canal se você está vendo a gente um bom tempo depois. Tá bom, gente? Vamos orar, porque o sono já bateu, né? O dia foi cansativo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Tenho certeza que você vai ter uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar agora nossos lares e famílias, em nome de Jesus. Antes da gente orar, tem um delay, né? Eu tô falando aqui, você só vai me ouvir depois de 30 a 40 segundos. Então eu vou esperar. Eu queria que você colocasse agora, teclasse aí, digitasse aí, um pedido de oração especial. Eu quero orar. Eu vou ler aqui agora, tá? E eu quero ler os pedidos de oração. Se tem algum pedido de oração para você fazer, eu queria que você digitasse agora aí, em nome de Jesus, porque será fruto da nossa oração, tá bom, gente? Então, por favor, escreva aí, digite aí pedido de oração em nome de Jesus, que eu vou só aguardar, tá? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto você escreve aí teu pedido de oração, quando você digita aí, obviamente, né? Talvez você que tá vendo a gente um bom tempo depois, deixa no comentário também o seu pedido de oração. Eu sempre olho todos os comentários e analiso e oro também, tá, gente? Então, enfim, seja lá como for, do jeito que for, apresenta. Por exemplo, eu tô vendo agora aqui, só agora que começou aqui a tela aqui a fluir aqui, tá bom? Estou aguardando aí você digitar o seu pedido de oração em nome de Jesus. Enquanto você digita o teu pedido de oração, amanhã estaremos aqui, né? Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui para mais um Boa Noite com Deus. No sábado a gente dá uma descansada, porque na verdade sábado eu cuido de um monte de coisas, né? Daqui do canal e da minha vida pessoal também, quando não tem plantão. Vamos lá, ó. Irmã Janaína está pedindo aqui uma porta de emprego, ok, para sua filha. Meu irmão, que bom, tá aí. Só que não tem pedido de oração, enfim. Por enquanto, o único pedido de oração aqui é porta de emprego. Basicamente, é quase que um pedido que é uníssono, né? Nesses dias que estamos vivendo aí. Só Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar, então? Vamos orar? Enquanto eu vou orando, você vai digitando o pedido de oração aí. E eu sei que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos. E nós te adoramos na beleza da tua santidade. Agora, meu Pai, na tua presença, mais uma vez, entramos e pedimos que tu faças um milagre, meu Pai. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Diz a palavra do Senhor assim. Então, Senhor, que a tua palavra possa verdadeiramente fluir. Eu quero apresentar agora, meu Pai, a irmã Janaína com a sua filha. Apresentar meu pai, minha mãe. Agora está sendo pedido aqui a oração. Apresentar todas as famílias, todos os lares, todas as casas, repreender todas as maldições, ministrar cura, ministrar libertação, ministrar a tua paz, ministrar porta de emprego. Senhor, tanta gente desempregada, tanta firma fechando, tanta loja fechando, enfim, Senhor, tanta falência. Senhor, tu és o Deus poderoso, que trabalha, meu Pai, nessa contramão aí. Enquanto está tudo dando errado, tu és um Deus que age, meu Pai. Caminha na tempestade, como diz a tua palavra. Então, Senhor, eu quero ministrar a porta de emprego. Quero ministrar a tua bênção nas famílias, a libertação das famílias, como está sendo agora pedido aqui, Senhor. Quero pedir libertação nos lares, nas casas.
Quero repreender toda ação de Satanás. Eu repreendo a ação do diabo nos lares e nas famílias. Senhor, eu quero a tua proteção para minha casa, porque eu estou agora clamando, estou ministrando, Senhor. E, Senhor, aquele que clama, aquele que ministra, Senhor, ele passa por muitas lutas e provas, porque o inferno se volta contra essa vida. Então, Senhor, desde já cobre meu lar com tua graça, com a tua proteção. Coloque aqui os teus anjos no meu lar, Senhor, porque eu quero agora ministrar sobre cada lar libertação. Se alguém precisa ser curado agora, seja lá do que for, eu agora ministro a cura e ordeno que todo mal vá embora em nome de Jesus. E eu digo, o Senhor te repreenda, Satanás, na vida de todo aquele que está agora nos assistindo. E eu quero agora ministrar a libertação, quero ministrar a cura, a paz sobre este lar, sobre essa família, as portas de emprego abertas, a prosperidade. Você que trabalha com venda, você que trabalha com comissão, Deus vai te abençoar, a porta será aberta, o Senhor vai dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Assim eu te glorifico e te adoro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Se você está gostando, deixa o teu like, abençoado. Se você pode compartilhar, compartilha. E se você também puder se inscrever, ainda não é inscrito, se inscreve em nome de Jesus. Amém, queridos? Próximo encontro amanhã. Estaremos aqui, se assim Deus permitir, com a graça e com a saúde, em nome de Jesus. Amém, gente? Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas, ricas e doces consolações e comunhões do Santo Espírito de Deus sejam sobre vossas vidas, vossos lares e vossas famílias, não somente agora, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima live. Até amanhã de noite. Se assim Deus permitir, se você chegou depois, assiste direitinho desde o início. E se você quiser abençoar esse ministério, acompanhe a gente depois da live em nome de Jesus. Tchau, gente. Até amanhã.